Ok, voltando com mais uma edição do programa Mais Esporte, aqui no estúdio da Primer TV São José, para todo o estado de Santa Catarina, para todo mundo, pela internet, também pela Via Max e Net São José. Programa de hoje, mais uma vez, professor Paulo Brito, radialista, jornalista, biógrafo. Ele diz que não é biógrafo, mas é biógrafo, assim, escreveu dois... Não, escritor. Escritor, tá bom. Escritor. Tá bom, escritor. Tu escreve a vida dos outros, é biógrafo ou fofoqueiro, um dos dois, mas então eu prefiro o biógrafo. Não, mas é que, né, por exemplo, no do Lauro, no do Roberto, tem aquele negócio da invasão do Silvio Roberto, né? É isso. Que é um fato, era um fato singular na época. Exato. Até hoje, não se repetiu. E tem um perfil do Miguel dentro do perfil do Roberto. Né? No do Lauro, já tem o perfil de todos os jogadores que ele interferiu na vida. Ah, certo. Tá? Porque ele teve um monte de jogador que ele só vai. Se ele dissesse não vai, a vida seria completamente diferente. Uhum. Vende. Se não vendesse, a vida seria completamente diferente. Então, por exemplo, o Valdomiro ficou chateado, porque o Lauro pode vender que eu tenho um jogador melhor, que era o Marcos. Na verdade, ele estava argumentando para o presidente, que estava precisando de dinheiro, que ele vendesse o Valdomiro porque ele tinha um substituto. Né? E o Valdomiro dá graças a Deus o Lauro ter dito isso, porque o Lauro, se não vende, ele não teria ido, e a vida dele seria lá em Criciúma. Exato. Não seria em Porto Alegre, não seria campeão brasileiro pelo Internacional, não teria nem disputado a Copa do Mundo. Aconteceu com o Marcos. Né? Aconteceu com o Marcos. O Marcos, no máximo, foi a São Paulo e não vingou e voltou. É o Marcos Cavalo. É o Marcos Cavalo. E o Valdomiro chegou a fazer um gol na Copa do Mundo, se não me engano, contra o Zaire, né? Ele classificou para a fase seguinte. Classificou para a fase seguinte da Copa do Mundo. Mas era um jogador que muita gente não gostava, né? É? Lamentavelmente, era um jogador que não agradava o público. O Valdomiro. Tipo o Robinho, né? Robinho, sucesso, Robinho, no Curitiba. Professor Paulo Bridão. O pessoal está perguntando muito qual jogador tu vai pegar no pé agora? Eu? Eu não tenho que pegar no pé de ninguém. O Robinho saindo, não tem mais ninguém. Oi? Vai ficar órfão de jogador agora para pegar? Não, já tem. Aquele negócio de paz, amor e felicidade é só para inglês ver. Já tem um engatilhado. Já tem um jogador engatilhado aí. Então tá, deixa quieto. Me sigam no Twitter aí. Como diz o nosso amigo lá, estamos de olho. Estamos de olho. Eu confesso que eu li esse livro e até eu recomendo, viu? Depois, se nós puder botar ali, é Editora Insular. Hoje, quem quiser o livro tem que ir na Editora Insular, Paulo. Não tem nas melhores casas do ramo? Não, é muito complicado. Por exemplo, na semana passada eu estive lá em Criciúma, junto com o Lauro, numa reunião com toda a família. Eu nunca vi tanto búrguero na minha vida. e nunca vi tanto italiano junto, de Cocal e de Criciúma. Aí vim embora, 3 dias depois me liga uma moça e diz, eu sou da livraria Primavera. Eu tenho, as pessoas vieram aqui perguntar se eu tenho livro para vender. Eu não tenho livro para vender, como é que faz? Primeiro é que eu não vendo o livro. Eu posso anotar o seu nome, o seu endereço e pedir para o pessoal da Isolar, que é o Nelson, mandar o livro para vocês. Por falar nisso, quantos livros a senhora quer? 5. Aí complica, né? Aí cada livraria quer 5. Aí complica. Agora, se eu vendesse 5 em cada livraria do mundo, só em Buenos Aires eu ficaria rico. Tá certo. Depois, se o Marcondes puder, ali, com calma, www.insular.com.br, que é o site que a pessoa vai acessar para adquirir essas duas obras-primas. Pode ir lá, né? Que fica lá no Saco Grande. Ali sabe aquele campinho que eles jogam futebol ali, que os guris jogavam futebol? Claro. Onde tem um trevo? Como é que é? Ali tinha um Maracangalho? Não, Maracanã. Ali tem um... Como é o nome daquele Maraca. Ali tinha um Maraca. Fica bem na frente daquele clubezinho ali, que eles têm um campinho de futebol que eles jogam ali. Bem na entrada ali. Passou o trevo logo à direita. Tem uma concorrente da TVA, logo depois da TVA ali. É isso, exatamente. Bem ali onde morava a dona Almerinda ali, prima da minha avó, dona Almerinda e seu Marte, morava bem na entrada ali. Mas Paulo, eu me emocionei várias vezes lendo aqui o livro do Roberto. Teve várias situações que realmente me emocionei, até meu pai está lendo, várias circunstâncias, vários momentos, porque... quem é da ilha que só sabe. Quem é da ilha. Eu até contei para o Roberto, eu tive até uma oportunidade, nós estávamos fazendo um jogo, se não me engano, em Itajaí, e ele também se emocionou um pouco assim, né? Porque a imagem que eu tenho do Roberto é de extremo profissionalismo. Eu vou sintetizar aqui. Futebol amador, a cultura fazia futebol amador de São José. Lembra Copa RCE? Pela RCE. Copa RCE. Copa RCE. Um jogo no bairro Bela Vista. E o Roberto transmitindo. Beleza. E aí, termina o jogo, as luzes vão se apagando, né? Porque fica tudo escuro ali, só aqueles... Foi velhinho assim, cara? Foi 97, né? Foi velhinho assim? Eu sou velhinho. As muriçoca ali na lâmpada. E a imagem que ficou do Roberto, assim, em cima de uma cabinezinha lá, de madeira toda furada, ele sozinho,
comentando o jogo do Bela Vista e Aimoré, que seja, eu não lembro agora, era o Bela Vista porque era o time da casa, mas com extremo profissionalismo, como se estivesse comentando Alemanha e Brasil numa final de Copa do Mundo. Então aquela imagem que ele passou de seriedade, de compromisso, foi algo que me marcou muito. E eu, como já era apaixonado por futebol, por comunicação, estava eu lá pequenininho atrás dele, olhando, né, os mosquitos já pegando a gente, e ele lá fazendo um trabalho realmente muito sério. E eu comentei isso com ele, ele disse que não era mais do que obrigação. Além da amizade que tu tem com ele, então fica muito suspeito falar. Mas foi dolorido fazer, foi um prazer. Como é que foi o teu sentimento de escrever sobre o Roberto Alves? Meio complicado, porque eu cresci com o Roberto, né? Exato. Eu cresci com o Roberto. E tive várias vezes trabalhando com o Roberto. Uhum. E sabia da história dele. Então aí eu peguei a coisa do drama, né? Do drama que ele viveu, depois aquele fato singular da invasão da televisão, que não acontece todo dia no mundo, né? Exato. E a própria história dele. Mas eu acho que a definição como profissional do Roberto, que eu estava querendo dizer, é do Carlos Vanderlei, que na época era o coordenador de esporte da TV, do grupo RBS, que é padrinho do Domar, né? Uhum. E que também na época ficou responsável para a transformação que aconteceu na rádio CBN Diário. Que aí ela começou a usar o pessoal da TV e o pessoal do jornal para fazer a rádio, para poder estender a mídia, fazer um complemento de mídia, né? Uhum. E aí o Carlos Vanderlei tem um depoimento no livro, na página 126, que ele diz assim, ó, ele descobriu uma faceta no Roberto Alves que ele desconhecia. E aí o depoimento do Carlos Vanderlei. Ele não se nega a atender um só pedido de trabalho. Está sempre pronto. É incrível como ele gosta de trabalhar. Você liga o rádio às 14 horas, em um domingo, lá está ele comandando a equipe. Você volta a ligar depois dos jogos, às 8 da noite, lá está o Roberto Alves apresentando o programa Terceiro Tempo, falando com os ouvintes pelo telefone, interagindo com o Tarrafinha, trocando comentários com os companheiros, e ainda lhe resta tempo para escrever os textos publicados em uma coluna que mantém no Diário Catarinense. O que ele incorporou depois da Copa do Mundo de 98. Então, ele é um profissional extremamente dedicado, que não se nega. A vida privada dele, que se revela um pouco aqui, as pessoas desconheciam. Isso talvez tenha coisa. Mas o Luiz Alberto Scotto, que é o meu companheiro lá da universidade, trabalhamos juntos lá no curso de jornalismo, ele sempre me fala, e agora, recentemente, quando nós fomos conversar sobre o livro do Lauro, e ele também me fez essa sugestão que eu fizesse com o livro do Lauro, é que eu contava um período da história, intercalava com história da cidade. Tá? História da cidade. Intercalava um período história da cidade. Ou sempre localizando o Roberto no período histórico da cidade. Perfeito. E o Scotto, a esposa dele atual, é de Novo Hamburgo. E a sogra, a mãe da galega, pegou o livro para ler e disse que a coisa que ela mais adorou é que quando chegava para contar a história da cidade. Né? A história dele é fantástica, claro. Mas também o que atraía é que quando tu estava cansado dele, vinha a história da cidade, contexto, aí tu voltava de novo para o Roberto. Vinha a história da cidade para o Roberto. No do Lauro, aí já são histórias, tem o período como é que cronológico, né? Ele... A fundação, como surgiu onde ele nasceu, né? Os italianos vieram para cá, no final do século XIX. Aí o desenvolvimento, a criação do futebol, por exemplo, o Criciúma, que surgiu no comercial, é de 1947. Exato. Não é uma coisa de 100 anos, né? Exato. Não é uma coisa de 100 anos como a maioria dos clubes brasileiros. O Avaí e o Figueirense são de 20, são 20 anos mais velhos. Exatamente. E depois tem as próprias histórias disso aí que eu falei, que o Lauro foi diretor, o Lauro foi político, quando tinha aquela história do super salário, eu me lembrei de que ele tinha se trabalhado na Assembleia, o Lauro foi... Teve 4 ou 5 boates, o padre que fazia propaganda, porque ele ligava para lá se queixando da boate, aí o padre falava na missa, fazia propaganda indireta, falava mal, mas falava, né? E o Lauro também foi, eu digo, empresário da sorte, ele tinha casa de jogo e tinha... Está lá, insular.com.br, as informações, né, para quem quiser adquirir, eu recomendo, viu? Eu recomendo porque
Sim, desculpa, Fábio. Eu tinha um DVD com as imagens e acabei trazendo que podia ser usado. Então não vai trazer da próxima vez, então. Né? Compromete, já sabe onde é que é, já não vai te atrasar mais, já não vai dar desculpa lá. Pô, aí não dá, não. O que foi? O Ney teve que buscar lá no posto de saúde, não foi, Ney? Tivesse que buscar o professor Paulo Brito, mas foi por uma boa causa. Depois nós vamos dar aquele agrado especial. De novo. Quando a gente já sabe o caminho, a gente volta. Aí a gente volta. Não, e já está convidado. Ô, Lauro, nós temos que fazer esse lançamento aqui em São José, né, Lauro? Paulo. Aliás, o Paulo, o lançamento do livro do Lauro aqui em São José, né? Fazer um lançamento, tem alguma coisa programada? Olha, quando o Roberto, eu conversei com o Sérgio Rocha, uma figuraça aqui no bairro, e o Sérgio organizou um evento aqui no shopping, convidou o De Lucas para vir tocar. Como é que é? Giovanni De Luque. Isso. Giovanni De Luque. Aí o Roberto cantou. O Roberto momento, adorou. que momento, Foi a estrela da noite, adorou, ficou melhor do que aquela tumulto lá na Assembleia. Adorei. Aí quando do Lauro, eu liguei pro Sérgio, aí tem que depender do Sérgio. Vamos, fazer Sérgio. um evento aqui, vai depender do Sérgio, vai depender do prefeito. Tá. Sérgio assiste nosso programa, falei com ele na prefeitura. Se liga, né, meu? Vamos fazer o lançamento do livro do Paulo Brito aqui em São José. Vamos fazer uma festa. Quando é que inaugura o shopping novo? Não sei. Quem sabe? Nesse ano ainda, mas... Não é agora? Por agora? Ou meu assessor aí para assuntos. Vai ser setembro, outubro, Não é em junho, não? Junho, julho? Não sei, é bom, ele está quase pronto. Eu acho que é junho e julho. Mas ninguém aqui fala do shopping. Aqui, o Renato, só para te saber, o Renato, aquela vuvuzela que tem teve agora na Copa, o Renato foi o primeiro a ter vuvuzela em Florianópolis, no Adolfo Conde. Aí depois o Vascaíno comprou uma outra. O Vascaíno. Lembra do Vascaíno? O tio ficava atrás da trave, lá onde tinha o mastro, sentadinho fazendo a reportagem. Atrás do gol ali. Quem ficava atrás era o pai do Roberto. Também ali. Que assistia no pau atrás do pau da bandeira. Isso, ali, isso. E o Renato tocava vuvuzela, vê se eu aguento. Aí está aqui agora comigo no programa. Tinha a corneta para ir atrás do bandeira. Onde a bandeira ia, a gente ia cornetando atrás. Tá certo. Naquela época o pessoal comprava 2 sacos de bergamota, um para chupar e outro para jogar no ar. Você não jogava no Paulo? O Paulo ficava lá em cima na cabine da Caerte, ali aquela cabine. Você não jogava no suntuosa a cabine. Suntuosa, né? Aí ficava o JB Teles narrando no meio do povo. Essa época aí do Adolfo, os últimos anos do estádio do Adolfo. Não, a história também do as últimas eu estava trabalhando para jornal, muito pouco para rádio. Eu acho que poucas vezes eu trabalhei lá em cima na cabine, e como o estádio estava, aquilo dava decadente. Sim. A janela caiu, não tinha trinco, não tinha coisa nenhuma. Mas eu ficava mais com o teu tio, moro lá embaixo, lá atrás onde tinha um vestiário, sentado na ali, Toca do Leão, assistindo o jogo dali, fazendo as anotações dali, para depois sair para o jornal e escrever. Florianópolis era tão outra cidade, que meu pai era cobrador da loja A Capital, que pertencia ao grupo do Oscar Palace Hotel, e certa vez, vindo de Saco Grande, um senhor pediu carona. O pai disse, não, entra aí. Subiu numa lambreta, a lambreta ficou assim, né? Com certeza, que a lambreta é pequenininha, a lambreta ficou assim. Eu vou ficar aqui no Adolfo Conde, que eu vou treinar o goleiro Rubão. Tá aí, meu pai está sendo filmado aí. Deu carona pro Rubão, não sei de onde é que veio, lá do Jardim da Paz, não sei onde é que foi lá. E ele veio treinar. Então, para ver que Florianópolis era realmente uma outra cidade. Você dá carona pro goleiro numa Porque lambreta. também, teu pai sabe disso, o ônibus vinha de manhã e voltava tarde. Meu pai era cobrador da Tânia. Então, Tânia, vinha de manhã quando a gente era criança, né? Porque ele deve regular a minha idade. Vinha de manhã e voltava tarde. Exatamente. Então não era de hora em hora, não era de 15 minutos. Era de 15 minutos. Ou seja, tinha um circular que ia contra e outro a favor. Ou seja, ele saiu sempre junto, de hora em hora. O Lira, o motorista? Um era do Lira e o outro não queria me lembrar o nome dele. O Arnaldo, tá dizendo? O Arnaldo, Tá dizendo que é o então, Arnaldo. o Lira saía a favor, subia Mauro Ramos e descia pela ponte, né? E o outro fazia o contrário, subia Felipe Schmidt e descia pela Mauro Ramos. Eu morava na Mauro Ramos nessa época, eu lembro que passava lá o ônibus do Sensacional. O Paulo, a história do Lauro, claro que depois eu vou ler aqui, vou mergulhar nesse livro aqui com muito carinho, né? Mas algumas coisas acabaram, passa, né? Entra no folclore. A questão do medo do avião, né? Que é fato, né? Realmente ele tem medo de avião, né? Quer dizer, não viaja. Aí quem me contou foi um parceiro dele, quando eles moravam junto numa república, na rua que tem o nome do pai do Fenelon, Anacleto Damiani, e que naquela época eles moravam lá, chamava Beco do Meira, porque na esquina tinha a padaria do Meira. E o Meira botava os cavalos, então eles moravam por ali os dois. Tinha mais um que morava com ele, que é um de Tubarão. E aí um dia eles foram para
os dois eram do Sul, o Aldo Rabelo e o Lauro eram do Sul, e eles resolveram pegar um avião para ir a Laguna, e de Laguna eles iam de trem até... Só que aqueles aviões eram os Douglas DC, aqueles Douglas DC, que é chamado Douglas DC, que na verdade, assim como os navios que meu pai andava, foi o transporte dos soldados dos soldados da Segunda Guerra, os americanos e os ingleses, os aliados, para despejar eles na Alemanha, ou no norte da França, ali, e o navio para desembarcar na Normandia. Então eram veículos, tanto o avião como o navio, extremamente... não ruim, era rústicos, né? Rústico. Então, quando dava como é que chama isso? Não, como é que chama? Uma turbulência. Aí, se o cara não tivesse de cinto, tu imagina como é que acontecia. Então, numa viagem dessa aí, aconteceu mais ou menos uma história parecida dessa aí tu fica com pavor o resto da vida de viajar de avião. Uma história mais contemporânea do Lauro, que até hoje é falado também, a famosa Patrola, 1985. Aí tá fora. Tá fora? Não tá fora, sabe por quê? Porque aí tem uma história minha do tio dele, que o Domar usou depois. Tá? Foi em 85, 95. 85 o Domar usou. Mas isso aí aconteceu em 75. E no tempo, os alemães eram o América de Joinville. Exato. Tá? E aí o Lauro foi para Guarujá e deu depoimento dizendo que ia... Eu não sei se estava construindo a BR-101 ou se estava acabando. Então essa história já ocorreu antes. Mas só que ele negou, ele deu uma declaração agora já, ele negou e nós fizemos uma matéria e os alemães queriam matar ele lá, porque ele tinha trabalhado lá. Aí quando foi em 85 ele estava na Havaí, ele repetiu a história. Só que aí fizeram aquele teatro todo, ele subiu em cima do trator, o Domar filmou, fez a história, barará. Aí eu achei que não devia repetir, porque ia me lembrar de um período triste meu e dele, do teu sobrinho, do Mário Medalha, aí eu disse, eu vou deixar fora. Aí Criciúma contaram muitas histórias, ele contou, relembrou, aí eu peguei, não quis me interferir, fiquei só escutando, mas que era uma repetição, era uma coisa que... E aí eu não achei que na minha interpretação era uma cascata, e eu achei que a cascata... Mas todo mundo que fala sobre o livro vem com essa história e... Mas para mim era uma cascata, era uma matéria preparada. Entendi. Então achei que... Ficaria muito óbvio, né? Talvez mais ou menos não, isso. Porque não era uma coisa natural, não era uma coisa singular, uma coisa preparada. Professor, se o Lauro Burgo hoje seria treinador de futebol hoje, não estou aqui duvidando da competência dele, longe disso. Mas o tipo de trabalho dele, futebol hoje, que tem fisiologista, tem tipo de trabalho dele, tem não sei o quê, encaixa hoje o Lauro Burgo? Não, se o Lauro tivesse 30 anos, 35, 40... Não, mas o jeitão do Lauro hoje, normal, tranquilo? Não, mesma coisa. O Argel... Não compara com o Argel. Não tem uma comparação para fazer hoje. Com ninguém, porque o Lauro era muito inteligente. Sim. O Lauro tinha estratégia. Tá? O Lauro preparava tudo. Tem uma história fantástica aí, que ele passou a semana toda com um pacote debaixo do braço. Só foi revelar 5 minutos antes de entrar em campo. E o jogador tudo queria saber que o pacote era aquele que ele andava, entendeu? O pacote era tinha que fazer o time correr. Ele tinha que fazer o time correr. Outra lá em Caçador, quando acabou o primeiro tempo 0-0, o time dele era um baita do time, o Criciúma, contra o time do Caçador, lá o Joaquinzinho, ele saiu do coisa, juntou uma porção de barro, e levou para dentro do vestiário, e os jogadores ficaram esperando pela palestra dele, ele não sabia o que dizer, cara. Ele não sabia o que dizer. Na saída do vestiário, aí surgiu a ideia, entendeu? Não vou dizer o que é, claro. Surgiu a ideia, ele se aproveitou daquilo. Então, não eram coisas espontâneas que ele motivava o time. Eu tive agora há pouco tempo com o Ivanzinho. O Ivanzinho foi campeão com o Lauro em 68 pelo Comerciário. O Ivan disse assim, cada vez que quando eu li a história, eu contei a história para ti, né? Mas cada vez que eu leio a história, eu me arrepio, porque eu me coloco pelo teu texto, dentro do vestiário. Eu vejo a visão dele. Né? Eu me arrepio, eu me emociono. E aquilo tudo, quem fez isso conosco foi o Lauro. Né? Então, ele tinha essa capacidade de motivar os jogadores. E tinha outro detalhe, que pouca gente sabia. Assim, o Lauro trabalhava. Sabe? O Lauro não ficava lá do lado do vestiário conversando com a imprensa e o jogador treinando aqui, não. O Lauro trabalhava. O Lauro exigia. Né? Ele trabalhava. Qual foi o último título do Lauro? Foi a segunda divisão pelo Havaí? Foi campeão pelo Havaí na segunda divisão. Foi em 93. 94. É, por aí. O Havaí caiu em 93, né? O Havaí caiu em 93. Então foi o último título, foi o Lauro Burgo ali, então. Foi em 94, 94.
O Avaí ganhou a segunda divisão, o Dionísio era o presidente, né? Enfim, foi o último título. Ganhou lá no Sul, se eu não me engano. Ele revelou aí Jacaré, tudo isso aí. Né? Não, foi campeão na ressacada. Mas ele revelou Jacaré. Terciluz. Jogava João Ricardo, Dilei, Mina, enfim, aquela equipe lá. Ele foi Ele é o mais vezes campeão. Ele foi a Criciúma, escuta, ele foi a Criciúma levar um jogador do América, que agora não está aí no livro, eu não me lembro, não me recordo o nome. E na passagem aqui, ele escutou que o João Salum ia a Imbituba buscar um tal de Paulo Roberto. Imbituba, Paulo Roberto. Tá? Não era em São Paulo buscar o Kleber Santana. Era em Imbituba, eu vou te contar. Era caminho. Tá? Porque tu já disseste que é o craque do campeonato. O craque do campeonato para mim, né? Não veio do São Paulo para jogar no Avaí. Ele passou em Imbituba, ele passou por aqui, descobriu o Salum, não pode ir em São Paulo, ia buscar em Imbituba. Se hoje for buscar alguém em Imbituba, os torcedores da Avaí vão virar cara. Aí é o seguinte, aí ele passou, foi Criciúma. Quando o Criciúma na volta, ele veio com o jogador e disse, vamos entrar em Imbituba. Ele entrou em Imbituba, foi procurar o tal de Paulo Roberto, encontrou o pai era bem de vida, convenceu. Mas ele vai para o Avaí, eu vou levar ele para o Avaí, seu João vai levar ele para... Não, é melhor levar para o Joinville, e naquela época, para o Joinville não, para o América, Joinville, e naquela os alemães tinham dinheiro, não sei o que, ele conseguiu convencer. Aí o cara aceitou, aí chamaram o Paulo Roberto, falou, eu só vou se o Lico for. Eu só vou se o Lico for. Então eu chamo o Lico. Quando o Lico entrou, o Lauro levou um susto. Era um graveto. Sim. Era um graveto. Que aliás já vinha aqui no programa, já marquei com ele. Então o Lauro não acreditou, o Lauro queria o Paulo Roberto. Sim. E o Lico foi de contrapeso. Quando chegou lá no treino, que ele botou os dois para treinar, o Lauro foi lá, foi fazer um negócio, você quer que ele está treinando com o time reserva? Aí o Cláudio Wagner disse, dá uma olhada para mim. O Cláudio Wagner, daqui 5 minutos, o bom é o graveto. E o Graveto virou campeão do mundo pelo Flamengo, entendeu? Não teve uma trajetória profissional, porque naquele tempo não dava muita importância, mas quando ele decidiu ser, ele foi. Aí ele virou campeão do mundo. Jogou no Flamengo, foi campeão do mundo. Veio do Imbituba. Ele veio do Imbituba, para o Avaí, para o América, do América para o Avaí, do Avaí para o Figueirense, foi jogar no Flamengo. Ele não foi o contrário. Ele não veio do Flamengo para jogar no Avaí e no Figueirense, e depois foi parar no Imbituba. Foi parar no Imbituba, entendeu? Foi parar no Imbituba. Aliás, eu quero agradecer, falar em Lico, uma coincidência muito grande, encontrei na ressacada o Kleber Latroni, jornalista, que fez o TCC justamente do Lico, é a história do Sabiá, alguma coisa assim, do Sabiá, alguma coisa assim. E ele me entregou o DVD e já marcamos o Lico, vai estar presente aqui no programa, brevemente vamos fazer um programa com o Lico, que realmente é uma pessoa também sensacional e como o Brito falou, o Paulo Roberto, que é parente do Lico, até nós estávamos conversando hoje, alguma coisa assim, né? Sabiá porque numa decisão... Não, mas o Paulo Roberto é parente do Lico? Ou não? Quem? Não, eles eram amigos. Eles eram amigos. Só que o Paulo Roberto não vingou. Não é que não vingou, sabe? Não era aquele que... Na verdade, que arrumou a namorada, aí estudava, aí a prioridade era o estudo. E o Lico, o negócio... Mas ainda nessa época o futebol era maldito, era malandragem, ainda já era... Não tinha nada de profissionalismo ainda, como tem hoje. Não, tem profissionalismo. A transformação. A transformação que está acontecendo agora. A transformação que está... Eu acabei de falar para ti assim, o Lauro Burgo, até 1998, quando ele saiu do Criciúma, são 30 anos, ele é o personagem mais importante nessa mudança. Nessa mudança. Lembra que em 98 ainda era classificação, não tinha campeonato com ponto corrido, não tinha Série B, não tinha Série C, não tinha Série D, tá? Só tinha Série A. A partir dali... Não, 98 já tinha, né, Paulo? A partir dali entra um sujeito que leva o Figueirense à Série A, né? Como levou, não interessa, levou o Figueirense à Série A e manteve o Figueirense durante 7 anos na Série A. Por que como levou não interessa? Não entendi, mas tudo bem. Porque os havaianos dizem que entrou pela janela. Renato Rico. E na verdade entrou por causa do Sandro Hiroshi, que aí tiveram que favorecer o time do Rio, São Paulo e o Fluminense, e o Figueirense aproveitou disso aí. O Avaí, entrei pela Série C, né? Aí disputei a Série B, aí essa coisa. Né? Mas na verdade ele tinha mérito para isso, eu estava no ranking para isso. Porque a partir desse janelão, como diz o pessoal do Avaí, acabou a entrada nos torneios nacionais por convite. Então você tem que disputar. E o Figueirense se manteve. Né? O Avaí não se manteve, mas o Figueirense se manteve por durante 7 anos. Então, esse período
Foi uma mudança. Foi uma mudança. Tanto que os estádios passaram a ter preocupação com o gramado, né? Passaram a ter preocupação com a arbitragem. Hoje já não são mais 3 árbitros, hoje já são 5 árbitros, mais o reserva são 6. Já, a televisão já paga para... Então, a televisão já paga para jogar, antes não pagava. Entender, o senhor está posicionando, então, que em 98 ou 99, com o Cristo Paraíso, enfim, com aquela mudança, o futebol de Santa Catarina entrou num novo patamar, é isso? Não é. Eu estou lhe perguntando. E o personagem, como eu falei, a mudança do amadorismo para o profissionalismo, o Lauro foi o personagem importante, que no meu ponto de vista. De 98 para cá, até 2010, vamos fazer 10 anos, 2000 a 2010. O personagem foi o Paulo, ele interferiu e manteve durante 7 anos o Figueirense na Série A. E estimulou que o Avaí voltasse, estimulou que o Criciúma voltasse, e estimulou que o Joinville também voltasse. Sem dúvida nenhuma, isso é fato. Então, e aí é o seguinte, aí começou a ter uma preocupação, que é a história do alambrado, da evasão, não se tem mais evasão, né? Voltou cadeira, os estádios hoje tem cadeira, a preocupação do gramado, hoje não é barro, exato. Hoje o gramado, sem treinamento. Então, esse período. Só que a partir de agora, de 2010 em diante, com a realização da Copa do Mundo em 2014, eu acho que inicia outro ciclo. Outro patamar. Outro ciclo. Entra outro ciclo, outro patamar. Aí eu não sei qual será o personagem, né? Tá certo. Ô Paulo, e isso aí é assunto para um outro programa. Eu já trabalhasse em programa, tu sabe que o tempo... Eu estou falando de um período que já passou, né? Tá. Porque o Paulo não vai voltar nunca mais para o Figueirense, talvez não volte mais. E daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Tá certo. Renato Pires, se despede e dá tchau aí. Não vou fazer tchau de novo. Não, faz um tchau decente, porque lá na ressacada lá mexeram o saco lá do teu tchau. Oi, dá. Professor Paulo Brito, obrigado pela sua presença. Depois vai ter que autografar aqui. E o convite já está feito. Paz, saúde e felicidade. Enquanto. Vai, Paulo, vai dar tchau ou eu já posso terminar o programa? Porque lá onde ele trabalhava também, ele falava, o Roberto cortava ele. Não sei o que é isso aí. Não sei o que é isso aí. Não, alguém. Não sei. Qualificou o livro aqui, ó. Então tá, então vai lá. Assina aí e não complica. Isso aqui é coisa de bibliotecária. Paulo Brito, biografia. Paz, saúde e felicidade.